Olá, começa agora mais um programa Tela Mackenzie, diretamente dos estúdios da TV Mackenzie em Higienópolis, capital paulista. Você já deve ter escutado as pessoas falarem: os tempos mudaram, tá tudo diferente, as pessoas mudaram, mas o que isso significa realmente? Bem, no programa Tela Mackenzie de hoje nós estamos com uma socióloga e doutora em cultura, a professora Rosana Schwartz, aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Seja muito bem-vinda, professora. Eu que agradeço. Será que as coisas mudaram tanto assim entre as gerações para que a gente escute com tanta frequência: "Ah, os tempos mudaram, as pessoas mudaram, tá tudo diferente"? Sempre nós vamos sentir isso de uma geração para a geração, porque nós temos as questões tecnológicas, as mudanças no espaço e no tempo, e isso é extremamente significativo. Então, uma geração, por exemplo, pós a Primeira Guerra Mundial ou a Segunda Guerra Mundial, elas romperam o modo de ser e estar no mundo tradicional, porque apareceu o rádio, uma revolução tecnológica muito grande no campo do armamento, da questão da minha vida, ela está em perigo, está em crise. Então, esta geração, ela tem um comportamento típico, né, de um momento de fragilidade política, social e econômica. Então, ela é mais conservadora, ela fica mais tempo no emprego, ela tem medo das mudanças, ela aplica, poupa, né, ela não sai gastando. Então, esta geração, que vamos colocar assim, seria a geração dos avós, né, desses jovens que estão hoje, né, com 17, 18 anos, ela traz, né, aquele passado. Ela foi criada, ela era pequenininha, né, criada numa situação de instabilidade muito grande. Então, isso é muito importante. A outra geração, por exemplo, ela já não, porque ela não tem essa característica. O meu pai construiu, fez a fortuna, o meu avô fez a fortuna, não é ele que trabalhou, agora eu vou gastar e vou aproveitar. Então, essa geração, ela arrisca mais. Ela não fica tanto tempo no emprego. Ela muda nos aspectos das suas posições políticas, ela tem mais uma sociabilidade mais dinâmica, porque o outro tinha medo, né? E assim você vai tendo as alterações conforme o que está ocorrendo no campo da história. Então quer dizer que daqui a pouco eu que vou ser o conservador e vou estar dizendo: "Olha para isso", Com né? certeza. Uma criança hoje que já aprende, ela já praticamente está nascendo com o tablet na mão e ela conversa, vamos falar assim, com as imagens, ela entende o verbal e o não verbal, sem que você ensine nada para ela vai olhar e falar assim: nossa, o nosso colega aqui, né, ele é extremamente ultrapassado. Na realidade é isso. Porque quanto mais acelerada, nós estamos num mundo que é hipermoderno, extremamente acelerado. E alguns autores até falam que é um mundo líquido, né? A modernidade líquida. Você não Bauman consegue, o principalmente, né? Bauman, você não consegue segurar, porque ela se transforma muito rapidamente. Então, esta geração, por exemplo, que hoje está na universidade ou saindo, né, com o seu primeiro trabalho, seu primeiro emprego, ela não é muito fixa, né? Ela muda de emprego, ela quer ficar na casa dos pais, porque ela não quer ter a responsabilidade nessa idade de já constituir uma família, ela prefere estar numa zona de conforto que o pai faz com que os pais, né, fazem isso com ela, porque também esse pai está o dia inteiro trabalhando, a mãe também trabalhando. Então, Porque tem uma outra percepção de tem uma outra trabalho e de percepção sociedade, né? isso, porque quer dar a ela, né, aquilo que ela também não teve, porque ela está numa geração de mudança. O que você percebe, o que você tem que analisar é da seguinte maneira: geração pós-guerra, mais conservadora. Geração dos anos 60, que nasceu nos anos 60, mais arrojada, mais liberal, mais ousada, porque é a geração dos movimentos, movimento feminista, movimento gay, movimento negro, né, movimento estudantil, movimento operário. Então, uma geração mais ousada. Depois, na sequência, uma geração mais conservadora, porque você tem as ditaduras no mundo, então um mundo mais conservador, mais perigoso, então não pode se isso, não pode
pode ser aquilo, não é? E aí os filhos desta, que agora, né, que foi a geração da ditadura, esses jovens que estão estudando. Então, esta da ditadura quer super proteger, ela quer dar a esse filho o máximo possível, né, de carinho e de conforto dentro da casa. Então, antes dos 30, 32 anos, 35 anos, essa geração está mais interessada em se estudar, não é? se qualificar, não é? Ir para, às vezes, cursos, né, fora até do país, e depois que eles vão pensar na questão do trabalho, do emprego, né, e assim por diante. Mas uma observação nós temos que falar. Nós estamos aqui focando o homem e a mulher do centro urbano, dos grandes centros urbanos, porque se você pegar a gente deslocar nesse Brasil imenso, né, para outras regiões, ainda você tem nas gerações mais novas o comportamento mais tradicional. Né? Então, a menina ainda, quando ela está chegando nos 25, 26, 27 anos, e ela não tem já o seu pretendente, já mais assim, né, focada, ela vai falar, será que eu vou ficar para ti? Ainda você tem isso. Isso nós chamamos em história de permanência. O que é isso? É longa duração. Por mais que eu transforme a sociedade, a longa duração, que é a questão cultural, ela é consolidada, ela é concretizada, ela fica, ela permanece. Então, nos grandes centros, eu não percebo tanto porque a minha vida é muito rápida, é muito ágil, a minha temporalidade é muito acelerada. Então, isso passa mais desapercebido, né? E nas outras regiões do país, regiões mais do interioranas, isso já fica mais visível, é mais parecida com as gerações passadas. Ela ainda acha que tem o príncipe encantado e o rapaz a princesa. E as gerações que estão ligadas mais na internet, né, ligadas mais nesse mundo acelerado urbano, já sabem que essa princesa não existe, como até você tem games e você tem séries e livros mostrando outro perfil desses personagens. Então quer dizer que o tempo todo teve isso, né? Então os meus pais falavam, os meus avós falavam dos meus pais, e aí os meus bisavós falavam dos meus avós, era todo mundo falando. Isso. E a história, ela vai passando de geração para geração, a história da família, né? E isso é importante, que por mais que ela esteja transformada, né, ela pense de uma outra maneira, ela resgata aquele passado da família lá atrás. Então, a minha avó, ela fazia isso, a minha bisavó, né, me contavam que ela tinha determinadas formas de fazer um alimento ou de cuidar da casa. Passa a ser uma referência, É uma né? referência. Então, uma geração não apaga a geração anterior, ela vai levando para frente, não é? Como se fosse uma memória de família, né? Isso é interessante, só que com outro olhar. Então, eu estou hoje falando da geração passada, não condenando a geração passada, mas falando que ele não é mais adequado hoje. Então, você trata enquanto até um documento da história. Olha, minha avó fazia comida dessa maneira. Algumas pessoas estão percebendo isso e utilizam isso no mercado hoje. Então, o tal do caseiro, né? Vou comprar uma torta caseira, vou comprar um alimento caseiro, vou comprar um queijo, um produto da avó, que é feito na fazenda, em cima do discurso da sustentabilidade, do meio ambiente, na realidade você está resgatando uma história de memória de família, do passado para o mercado hoje. Por quê? Porque tudo ficou muito diluído, muito líquido. Então eu pego o que é sólido e trago para cá. Falando em mercado, tecnologia, no próximo bloco a gente vai entrar nesse assunto. Eu quero saber onde é que a tecnologia entra aí para tentar mexer, influenciar essa geração. Mas é daqui a pouco, logo depois do intervalo. Olá pessoal, a minha dica de leitura é o livro Inteligência Emocional. É um livro bastante teórico, mas que vai ajudar vocês bastante a entender o comportamento humano e o comportamento sistemático e os mistérios da mente humana. Leiam, vale muito a pena. É do Daniel Goleman. Amplie seus conhecimentos. Faça pós-graduação no Mackenzie. São mais de 140 anos de tradição e pioneirismo em ensino. Informe-se.
e crie novas oportunidades em sua vida. E nós estamos de volta ao Tela Mackenzie, hoje falando sobre as gerações, e a gente escuta tanto por aí, os tempos mudaram, as pessoas mudaram, e aqui conosco está a socióloga e doutora em História, a professora Rosana Schwartz, aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que falou no bloco anterior sobre essa questão da influência da história na vida das novas gerações, né? E agora a Isso. tecnologia, como é que ela entra? Se No- você pensar hoje que é uma geração internet, ela muda a sociabilidade, muda o seu comportamento político, as questões de pesquisa, ela recebe uma informação excessiva, mas ela não sabe como fazer, às vezes, o que fazer com essa informação. O que a geração mais antiga, né, jovem há mais tempo, né, ela faz? Ela orienta, né, essa geração o que fazer com essa informação, porque ele está hoje falando ao mesmo tempo com pessoas do mundo inteiro, aí sua identidade local entra em contato com a identidade global e ela se movimenta e torna-se uma identidade universal. Olha que interessante. Então, a linguagem, eu mudo porque a rapidez com que eu tenho que me comunicar e eu tenho um entendimento com o mundo inteiro, ela passa a ser cada vez mais curta. Eu não tenho tempo de falar longamente. E isso se reflete em todas as questões. Eu não consigo, em sala de aula, prender a atenção do meu aluno mais do que 10 minutos. Eu tenho que usar outras estratégias para que ele volte o tempo todo, né, para aquele assunto que a gente está discutindo, problematizando e trabalhando em sala de aula. Isso é fundamental a gente ter esse entendimento, porque ele está conectado, conversando com várias pessoas e, ao mesmo tempo, ouvindo música, jogando game. Ele faz diversas coisas ao mesmo tempo. As gerações mais antigas não conseguiam fazer isso. Então, ela não compreende, às vezes, falando assim, menino vai estudar, e não percebe que ele está estudando, ouvindo música e jogando game, né? E o pai tem que começar a se adaptar, a família, com esse jovem que consegue fazer tudo isso. E no campo do trabalho, a mesma coisa, porque ele consegue, não é? Apesar de ter um conhecimento mais raso, se ele não tiver quem o oriente, não é? Ele consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Entretanto, não é? Eu preciso fazer com que ele fique mais centrado, que ele não troque tanto de emprego, que qualquer desgosto faça com que ele delete o colega que está falando o contrário dele, que ele aprenda a ouvir o não. E essa geração novinha, a mais, vamos colocar assim, que está na universidade, não sabe lidar com o não. Tem um não, ele vem agressivamente, né, se defender e impor a postura dele e a posição dele. Porque tudo parece ser sim, 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 você pode, você tem, você deve, parece que está tudo, né, Tudo, disponível. exatamente. Aí, quando ele chega no trabalho e ele recebe a primeira cara fechada do chefe, o primeiro não gostei do seu trabalho, eu quero que você refaça tudo novamente, E ele não pode bloquear e como ele numa não rede pode social. deletar, ele sai do emprego. Né? Mas por que ele faz isso? Porque ele tem o respaldo dos pais, né? Ou quem cuide dele, que ele pode voltar para casa, perder o emprego e ter o tempo dele arrumar outro. Entretanto, no momento de crise, isso vai fazer com que se altere. Porque se ele perde o emprego, ele não se coloca mais facilmente. Então, nós estamos vivendo um momento muito interessante dentro da história. Porque ao mesmo tempo que esses jovens, que essas pessoas aprenderam a se organizar em manifestações e criticar todo mundo construído pelas gerações passadas em termos de fazer política e em termos de vivência, o que essas gerações fizeram com o mundo, ele vai discutir direitos dos animais, sustentabilidade, um mundo melhor, ao mesmo tempo que ele está nesse debate intenso, né, ele tem a outra questão, não é, que é exatamente o que eu vou fazer com tudo isso, como que eu vou criar um mundo novo, o que eu faço agora? Então, ele vai voltar um pouquinho, se centralizar e criar uma alternativa nova. Mas se essa geração agora é tão sem referência, como é que ela vai ser referência de uma outra geração? Porque a crise leva a isso.
Nós já tivemos isso no passado. Se você pensar em 68, maio de 68, os jovens saíram às ruas também falando que a política estava desgastada, que não gostavam do modo americano de ser e nem do stalinismo, que foi a época que existia lá. Eles não queriam nada daquilo, né? E não tinha uma crise econômica tão grave que fizesse com que estourasse da maneira que foi a manifestação de maio de 68, não é? Se você pensar hoje, o jovem está sentindo a mesma coisa. Eu sou contra a corrupção, eu sou contra o modo de fazer político. Na realidade, ele está contra o que as gerações passadas fizeram do mundo. Ele não está conseguindo perceber como sair dessa enrascada, entre aspas, né? O que eu vou fazer agora? Então, nós, professores, os profissionais de diversas áreas, o jornalismo tem essa obrigação, essa responsabilidade de mostrar a ele, né, qual é o caminho. Ele tem que estudar, ele tem que se aprofundar, ele tem que se informar, ele tem que questionar o que está sendo publicado na internet, porque não é verdade, muitas vezes não é verdade, existe lá muita brincadeira, muitas informações colocadas só para causar desconforto. Então, ele precisa ter isso, essa orientação. Tendo isso, ele vai ser muito melhor do que as gerações passadas, porque ele tem a tecnologia. Ele consegue falar com pessoas do mundo inteiro. Eu não conseguia. Para eu falar com uma pessoa do outro lado do mundo, gastávamos dinheiro, uma fortuna. Não tinha como você discutir. Ou tinha que pegar um avião e ir até lá. Ou mesmo para pesquisar, eu tinha que me deslocar até uma biblioteca. Hoje você tem as bibliotecas com os livros online, para você entrar. Você tem, não é, a pessoa falando, não é, em diversas outras canais de informações para que você possa trocar ideias. Então, eu preciso que esta geração agora, né, seja só bem direcionada. Mas ela vai questionar a passada. Por que consumismo quem é que criou? Geração passada, não é? Guerras, tudo isso que nós estamos vendo são as gerações passadas. Na realidade, ela não está brigando com a política que nós estamos vivendo no mundo inteiro. Ela está brigando com a forma de fazer política. Está tudo errado. Pois é, eu quero saber como é que isso se espalha como é que é ser professor dessa geração, eu quero saber como é que essa geração lida com as questões de relacionamento, tudo mais daqui a pouco no próximo bloco. Fique aí, que o Tela Mackenzie está bem interessante, a gente volta já. Amplie seus conhecimentos. Faça pós-graduação no Mackenzie. São mais de 140 anos de tradição e pioneirismo em ensino. Informe-se e crie novas oportunidades em sua vida. O livro que eu indico é 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. É um livro que, apesar da narrativa ser bastante fantasiosa, ele traz a realidade aqui da América do Sul. É um livro bem gostoso de ler e eu indico. Boa leitura. Nós estamos de volta ao Tela Mackenzie hoje falando sobre esse diálogo entre as gerações e sempre em cima daquele dizer, os tempos mudaram, as pessoas mudaram, tá tudo diferente. E professora, essa geração nova agora é mesmo diferente, né? As coisas acontecem mais rápido por conta da tecnologia. Como é que é essa geração com relação à outra? Como é que é lidar com essa geração na sala de aula? Existem estudos dentro de universidades consagradas mostrando que o fato até do game, de mexer rapidinho com os dedos, né? Eles ativaram áreas do cérebro que as gerações passadas não tinham isso tão desenvolvida, né? Eles têm um olhar diferente com relação a espacial, porque eles navegam e vão de uma informação para outra, para outra, para outra, não são nada lineares. Então, eu aprendo muito com eles. O professor, o educador, ele tem que ver que nós estamos trocando conhecimentos. Eu, de uma maneira mais erudita, porque já estudei muito, então tenho todo um conhecimento para construir junto com eles, com a linguagem deles e com o olhar deles. Eu não posso impor mais a forma que era da minha geração.
porque ele não vai me compreender, porque ele vai achar aquilo tudo muito cansativo e não vai aplicar na vida cotidiana. Hoje tudo é muito assim, eu tenho que dar a teoria e aplicar Gastar na um vida tempo, cotidiana. gas- Isso. gastar um tempo para ir na biblioteca, pegar um Isso. livro e ler, fazer uma pesquisa, Ele quase. não precisa fazer isso. Ele baixa na internet as bibliotecas, os livros, ele entra e livros importantíssimos, mesmo às vezes que estão na biblioteca física, né? Só se você não tiver, isso é interessante que ele entre, lógico, no espaço da biblioteca, isso nunca ele vai perder, mas você tem que explicar para ele que aquele espaço físico, ele vai aprender da mesma maneira que no espaço virtual que ele está acostumado a utilizar. As pessoas hoje, esses jovens, eles aprendem outras línguas jogando. As empresas estão utilizando a lógica do game na empresa, porque esse jovem já vem com essa lógica do game, porque eu tenho que passar de fases para acertar aqui, eu preciso isso. Então ele interage, ele é interativo, ele é criativo, ele é inovador, porque se ele não tiver tudo isso, ele morre no jogo. Olha só. Então isso ele traz para dentro da vida dele. Né, na vida cotidiana, ele tem que ser extremamente criativo. Esse é um lado positivo. O lado negativo cria insatisfação, porque ele está sempre passando de fase, passando de fase, passando de fase. Ele conquista no mundo virtual as coisas, mas no mundo real, não. No mundo real, ele ainda é super protegido, ele está dentro de casa, e ele vai se fechando, ele fica isolado. É uma característica que a gente tem que estar muito atento. E principalmente em sala de aula. Se aquele aluno está muito isolado, eu tenho que puxá-lo para que ele interaja, como ele faz na vida cotidiana dele, no computador, na sala de aula. Eu tenho que fazer com que isso aconteça, porque senão você tem hoje um quadro muito grande de depressão, porque é a sociedade do desejo, é a sociedade do prazer, é a sociedade do aqui e agora. E se eu não consigo aqui e agora e não consigo saciar o meu desejo, eu fico frustrado. Eu não consigo lidar com isso. A minha geração, as gerações mais antigas, elas sabiam lidar com a frustração, porque ela passou por guerra, passou por ditadura, ela passou por crises econômicas terríveis. Então, hoje eu tenho, amanhã eu não tenho. Esta não. Essa é uma geração que nasceu, né, com os pais e com os responsáveis, seja lá quem for, né, dando tudo a eles. Tudo é sim. E tudo fácil. Então, mesmo que ele viva num mundo não privilegiado economicamente, que seja uma pessoa que não tenha tanto poder aquisitivo, ele tem acesso às coisas, porque você tem o crédito. Então, ele tem o celular moderno, ele tem o seu game, pode não ser o último de geração, mas ele tem um game, ele tem a internet, ele tem o Wi-Fi. Não é? Então, a pessoa mais simples está, às vezes, comprometendo o seu orçamento para dar isso aos filhos, para que ele esteja em pé de igualdade para competir com aquele que tem tudo. Não é? Porque se eu não dou isso para ele, ele fica muito atrás. Então, esse pai, mesmo ele não tendo a consciência disso, ele dá, porque ele sabe que o filho ele está interagindo de alguma maneira, ou está se distraindo dentro de casa e não está na rua, às vezes, abandonado à própria sorte, dependendo do grupo social que a gente está falando. Então, isso é importante a gente estar, enquanto educador, atento, né, dentro da sala de aula, que a linguagem é outra. Eu não posso exigir que ele tenha um longo discurso, como nós estamos falando aqui, para ele passar uma mensagem para você. Ele vai escrever BLZ, que é beleza, tudo bem, achei legal. Ele vai fazer um joinha e ele já te deu a resposta, porque ele é muito rápido, ele não vai perder tempo falando. Ele cria uma linguagem própria, e é universal, todos eles se entendem no mundo inteiro com essa linguagem. Na sua aula, por usar celular? Na minha aula pode usar celular. E usa celular da seguinte maneira, né? Às vezes eu até brinco com eles estão lá no celular, eu estou falando uma parte teórica, eu falo, vamos parar de conversar, eles caem na gargalhada. Mas a sala tem completo silêncio. Falei, vamos conversar de verdade? Procura aí, né, o que o Bauman falou sobre isso. Procura o Lipovetsky. Vamos procurar os nossos autores. Quem são eles? Né? Ou esse assunto. Vamos lá entender essa palavra. Vai lá no dicionário. O que significa isso? Por exemplo, né, uma ação. O que é ética? Quais são os valores principais da sociedade ocidental, de matriz judaico-cristã, contemporânea? Eles vão lá e buscam. Aí eles ficam super felizes. Porque eles acham informações diferentes.
diferentes. E aí eu começo a direcionar, falando, olha, não vamos só nesse Google, vamos no Google acadêmico, vamos ver o que está escrito lá, vamos buscar outros sites, vamos no Cielo, vamos entrar nas teses, né? Tem um banco de teses, vocês sabiam? Olha, o assunto que você gosta, vamos ver o que já foi escrito sobre isso, e aí eles vão achando. E o debate fica muito interessante. O exercício em sala de aula é muito mais um aprendizado meu do que deles, porque eu tenho que pensar em todo esse conteúdo que eu estudei e que eu preparei para aquela aula, como que eu vou fazer isso ser interessante para ele e que isso possa, de uma maneira celular, viralizar, como eles chamam, porque eles falam sobre a aula. Você não acha que é você, mas às vezes alguém fala assim, professora de Vivas falando alguma coisa sobre o assunto X, né? E ele sabe disso. Então, o que você tem que fazer? A primeira coisa, falou, olha, tem direitos autorais, explicar as questões legais, as questões morais, éticas. Você pode colocar minha aula, desde que você esteja fazendo isso para ajudar alguém que você queira que fale sobre esse assunto. Agora, polêmicas maiores, questões que esbarram em cima dos valores éticos, aí você vai tomar um processo. Não esqueça que você já é universitário. Então, dá para a gente ter essa linguagem. No ensino médio, isso já é um pouco mais difícil, não é? Porque usar o celular dispersa mais a base, que é necessária ainda que o professor consolide fisicamente. Não é? Só se ele tiver uma matéria que proporcione isso. O ideal seria, na realidade, que o professor desse aula num círculo, não é? E que nós tivéssemos um computador e que os outros computadores todos conectados, o professor falando e a gente viajando na internet e que eles fossem pesquisando juntos e uma tela maior onde eu pudesse ver o que eles estão falando e a gente debatendo os assuntos. Um dia, quem sabe. Quem sabe, né? Professora, muito obrigado. O nosso programa, infelizmente, está acabando. O assunto rende aí. Muito obrigado pela sua visita, pelo bate-papo. Eu que agradeço. E olha, você que perdeu esse Tela Mackenzie agora, tem que rever, porque da próxima vez que você escutar alguém falando, os tempos mudaram, as pessoas mudaram, tá tudo diferente, você vai ter uma nova concepção. Se você não conseguiu ver, não tem problema, acesse esse endereço que aparece aí na sua tela e veja esse e outros programas feitos por nós aqui na TV Mackenzie. Eu vejo vocês lá. Até mais!